já vive no engano, não é mais engano. 3 características muito fortes. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Judas, capítulo 4. Ele discorre muito bem a respeito do tempo do fim, o tempo que nós estamos vivendo. E por que, pastor, você está falando toda hora desse tempo do fim? Porque a gente está vivendo tanta coisa ruim, a gente está vivendo tanta experiência estranha, que a gente fica sem entender. Sabe, como é que é essa movimentação do mundo, essa movimentação, inclusive a movimentação política desse tempo, ela tem sido muito estranha. E eu não falo somente do Brasil, eu me refiro agora, ao mercado comum europeu, que era um bloco, sim, um dos mais forte, para dizer a verdade, muito mais forte que a ALCA, Estados Unidos, México e Canadá, que são países bem estruturados. Pela quantidade de países, potência, países desenvolvidos, a União Europeia era o bloco que tinha tudo para dominar o mundo, o planeta. E até nós, estudiosos, aqueles que estudam o Apocalipse e pensam na manifestação do anticristo, sabemos que ele vem daquela região de Roma, ou seja, do mercado europeu, e que ele poderia governar com um mercado europeu muito forte. Mas se você parar para pensar hoje, para que ele seja forte de fato, ele precisa que o mundo esteja desestruturado. Concorda comigo? Tem alguém para dizer amém? Amém por que você falou? Então, você tem que prestar atenção, senão você não vai entender, E você tem que dizer amém toda vez que você concordar. Isso significa que você é uma igreja viva, você está conectada, você está ligada, viu? Viu, Léo? Amém. Tá? Então, para que esse homem se manifeste, é necessário que haja uma desordem. E por incrível que pareça, com a saída da Inglaterra, com aquela decisão absurda, parece um povo burro, parece um povo sem conhecimento, se distanciar hoje de um mercado comum, onde eles podem exportar todos os seus produtos livremente, onde eles podem trabalhar em um país, em outro país, sem o menor constrangimento. Não foi uma atitude sábia. E há até arrependimento em alguns, mas eles tomaram a decisão. Sabe por quê? Porque os planos de Deus não podem ser alterados. Os planos de Deus não vão ser alterados, independente, daquilo que o homem arruma ou desarruma, os planos de Deus vão se cumprir. Então é um mercado comum estando desorganizado, ou seja, perdendo a força. Mas pastor, só um país saiu? Não, tem outros países que, por causa da Inglaterra ter tomado a frente, já estão também pensando em se separarem, se independizarem, tá? Isso faz com que enfraqueça o mercado comum, e esse grande líder, quando ele surgir, ele vai surgir para unificar o mundo, não unificar o mercado comum. Então, tudo bem, essa questão toda política, essa questão toda da desordem no planeta, seja desordem econômica, seja desordem pela gravidade dos acidentes naturais que estão ocorrendo, seja pela questão da ruptura no Oriente Médio entre os países aliançados, ou seja, um momento em que nós percebíamos que o Estado Islâmico, a organização muçulmana, estava preparada para inundar Israel com bombardeio, com sangue, Aí acontece aquilo que você lê na Bíblia. Presta atenção nisso para você não perder. Você viu quantas vezes Deus ordenou ao rei Davi, diante de grandes batalhas, que o rei Davi ficasse com os seus soldados em oração ou em louvor, que Deus ia tratar com o inimigo. O que Deus fazia? Colocava eles contra eles mesmos. E você fala, puxa, que coisa interessante acontecia lá no passado, Não, que coisa interessante está acontecendo hoje. Que coisa interessante, eles contra eles mesmos. É uma coisa absurda. Há um tempo atrás, um menino, filho do líder do Hamas, dentro de Israel, na Palestina, ele se converteu ao Senhor Jesus porque, ao ser aprisionado, ele não entendia como podia o Fatah e o Hamas
brigarem entre si dentro das cadeias. Ele falou: nós somos palestinos, nós estamos aqui pagando o mesmo preço, porque um quer matar o outro aqui dentro. Aquilo despertou a sua atenção, e ele começou a questionar o fato dele pertencer a uma ramificação que brigava com seus irmãos, que matavam seus irmãos. E começou a buscar Cristo, encontrou-se com Jesus. E hoje nós vemos o Estado Islâmico, que é muçulmano, entrando na Síria, brigando contra outros muçulmanos, que entram no Iraque, que brigam contra outros muçulmanos, outra vertente. Queridos, isso tudo faz parte do termômetro, isso tudo faz parte do relógio espiritual, que nós precisamos estar alertas, que nós precisamos estar atentos. E quanto mais você fica atento, alerta, menos você se envolve com polêmicas, menos você se envolve com conflitos, menos você vai querer saber de questões do fulano está errado, o outro está certo, quem está errado. Você quer andar na direção de quem é o certo, que é Cristo Jesus, né? Então, para que você entenda, somente por isso eu estou repassando, sabe, esses acontecimentos do fim, porque quando esses homens maravilhosos de Deus pregaram, escreveram, ensinando-nos a respeito do tempo do fim, e a igreja não está se importando com isso, é um crime, é um grande crime. Nós precisamos, até porque existe um povo que está pagando um preço altíssimo na terra para que tudo possa chegar até nós. Israel paga um preço altíssimo, vivendo no meio daquele caldeirão fervilhante de inimigos, para que o povo, para que a igreja, para que o corpo de Cristo esteja ligado na fé, ligado em Jesus e ligado na oração, no clamor, na intercessão por Israel. Não é uma coisa simples de entender, talvez, mas se você acompanhar-nos através dos estudos, através da escola bíblica, através dos seminários, workshops, etc., você vai entender. A Nara foi dar um estudo, segunda-feira em São Paulo, para pastores. E nesse lugar ela teve que entrar com um título, não de pastora, mas de doutora, para poder ser aceita, né? Porque aqueles homens de Deus não aceitavam mulher falando, imagina. Mas depois que ela começou a ensinar, a pregar os nomes de Deus, aqueles homens se curvaram. E depois de se curvar, eles passaram a vivenciar o poder de Deus que estava naquele lugar. Depois disso, eles começaram a entrar no site da igreja e acharam aquele estudo de Daniel que vocês tiveram há uns, sei lá quantos anos atrás. 2 anos por aí, nem tanto, né? 3. E entraram em desespero. E querem que ela volte para falar de Israel, sobre o livro de Daniel, os sinais do tempo, o cumprimento profético. E eles já ligaram várias vezes, pedindo que ela volte para fazer isso. Por que eu estou contando isso? Não é para exaltar a gorda, é para simplesmente, né? É para que vocês vejam como que a igreja está sem os sinais. Ela não tem conhecimento do que está vivendo. E se você não tem conhecimento do que você está vivendo, você não sabe o tempo que nos falta, que nos restam. Você não imagina como o céu está fervilhando em favor de você e você sonolento. E você dormindo. E você deixando de se edificar vindo aos cultos. E você não se matriculando na escola bíblica porque ela começa ou 8 da manhã ou às 17 horas, muito cedo para você ficar até 9, até 21 horas aqui. Você está dormindo, você está numa sonolência. Você não está captando aquilo que o Espírito está falando à igreja. É tempo de se arrumar, é tempo de se preparar. Houve um momento em que o Senhor, antes de libertar o povo no Egito, o Senhor instituiu aquela Páscoa extraordinária, que foi o sacrifício do rebanho, das ovelhas, do animal, e o sangue sendo passado nas portas, nos umbrais e vergas.
porque algo extraordinário estava para acontecer e o sangue de Jesus ainda não havia sido derramado. Queridos, o tempo é outro. Você não tem que sacrificar o animal e pegar o seu sangue, mas você tem que estar ligado através do sangue de Cristo. Diariamente, Senhor, me cobre com o teu sangue, inunda a minha casa com o teu sangue, inunda o meu coração com o teu sangue, inunda a minha família com o teu sangue, Senhor. Porque é Ele que te dá a proteção, porque é Ele que te guarda. A igreja tem que despertar. A igreja não pode ficar sonolenta. A igreja tem que despertar. E Judas, não o traidor, obviamente, disse assim no versículo 5: quem, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original. De quem ele está falando? Dessa cambada de capeta que caiu, né? Que virou capeta. Anjos que não guardaram o seu estado original, né? o seu principado, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para o exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, hoje, falando de hoje, não só contaminam a carne, como rejeitam o governo, rejeitam a liderança de Deus, rejeitam a liderança daquele que Deus levanta para ser o seu guardador, o seu orientador nesta terra. Está falando de pessoas alucinadas e difamam autoridades superiores. Gente, ele está falando de rebelião, ele está falando de infiltrações como pessoas que são levantadas muitas vezes dentro da casa de Deus para minar o teu ouvido, para contaminar o teu coração. Pessoas que não têm fé, pessoas que não são de Deus, porque elas vão responder por cada vida que elas tirarem dos caminhos de Deus. E essa igreja, como toda a igreja de Cristo, tem que estar alerta para não ouvir, para não receber, para rejeitar, ou no mínimo, quando alguém chegar, sabe, com espírito demoníaco para contaminar o teu coração, você pega essa pessoa e vai a outra, seja quem for. Seja o seu líder, seja o líder de alguém, seja quem for, vá a essa pessoa com esta outra e diga, fale aqui na frente dela, mas não se permita ser contaminado, porque você vai padecer e a pessoa vai continuar aqui dentro minando outras. Uma questão de sabedoria, porque está escrito. Não é nem uma questão de inteligência nossa, porque está escrito. Quando você tem a fórmula da vida e você faz errado, meu filho, é ignorância? Não, é uma brutalidade contigo mesmo, porque está escrito. Judas alerta, sabe, sobre esse tempo, que não é nenhuma novidade. Esse tempo, ele começou há muito tempo atrás. Anjos que não souberam guardar, sabe, o seu lugar, a sua habitação, foram destituídos e caíram. E hoje são atormentadores. Queridos, todo aquele que perde a presença de Deus se transforma em atormentador. Todo aquele que anda, eles andavam no céu, mas eles não tinham o céu dentro deles. E foram para o objetivo principal, desceram, caíram. E são hoje atormentadores, obedecendo a Lúcifer em tudo aquilo que ele designa para eles. Contudo, presta atenção nisso, são etapas que ele vai mostrando. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, contra o diabo mesmo. Pelo contrário, ele disse, o Senhor te repreenda. Talvez quando um diabinho desse chegar no teu ouvido, você diga, o Senhor te repreenda. Fala comigo, o Senhor te repreenda.
E o diabo vai bater em retirada, irmão. Ele sai, ele só fica onde ele encontra pouso. Você sabe que nós aprendemos que as maldições, quando são lançadas, né, vem a mosca da maldição, mas ela só pousa se houver causa. Não havendo causa, querido, você permanece livre de qualquer lançamento de maldição. E o Senhor quer nos libertar hoje ainda, sabe, de qualquer possibilidade de contaminação. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Olha que interessante. Deus é fantástico, porque às vezes a gente fica assim com determinados livros da Bíblia, fala assim, qual foi a causa, né, da Bíblia ter alguns livros? A causa do que está contido neste livro. E eu já parei várias vezes, não para questionar, mas para tentar entender como que o Espírito de Deus, através dos profetas, através dos apóstolos, através dos grandes homens de Deus, ele conseguiu compilar num pequeno livro aquilo que não caberia no mundo. A própria palavra, os apóstolos dizem que se eles fossem relatar todos os feitos de Jesus, não caberiam em livros espalhados pela terra, de tamanha obra que ele fez. Mas como que ele conseguiu espremer todo o feito de Deus na história de 6.000 anos? Porque aqui tem a história nossa do homem de 6.000 anos. Se você quer conhecer a história com 6.000 anos, leia a Bíblia. Vá à Bíblia, e assim você vai ter a oportunidade de conhecer melhor o seu Deus. Impressionante. Mas o dia que eu entendi o Espírito Santo, eu vi que a palavra, de fato, ela está espremida. Sabe quando você pega alguma coisa e vai fechando, já cabe? Não. Fecha mais um pouco, já? Não. Espreme, deu. Ponto, está aqui o livro. Agora tem um mistério. Tem um mistério, porque essa palavra está espremida. E o mistério é a palavra profética. E o mistério é você ler a palavra cheio do Espírito Santo. E o mistério é você ler a palavra apaixonado por ela, apaixonado por Deus. Não é uma história, deixou de ser uma história. É um relato, sabe, são experiências, sabe, são experiências passadas, mas experiências para o futuro. Sabe, a palavra, ela revelada, ela não tem fim. Você mergulha num texto ou num versículo e você vai, não encontra o fundo. Porque cada vez que você mergulha, o Espírito Santo te fala mais e te fala mais. É muito fácil falar que Jesus foi tentado por 40 dias no deserto. Foi tentado pelo diabo. Por quê? Comece a ler. Busque entendimento sobre isso. Porque você vai ver que essa passagem está conectada a tantas outras coisas, mas todas elas por sua causa. A palavra de Deus, ela foi desenvolvida para que não houvesse equívoco, para que ninguém se enganasse. A palavra de Deus foi preparada de tal forma que, por mais que mestres do diabo se levantem no final dos tempos, e está escrito inclusive aqui em Judas, você jamais será enganado, porque a palavra não te permite ser enganado. Mas ao contrário de tudo isso, a gente vê muito povo de Deus sendo enganado. Mas eu te pergunto uma coisa básica: vá nesses lugares e vê se a palavra é ensinada. Há muito tempo atrás, a grande igreja, né, que se perdeu no ano 330 depois de Cristo, que vive até hoje, ela escondeu a palavra. Ela retirou a palavra da mão do povo, para que o povo não visse a verdade. E é por isso que muitos até hoje, sabe, adoram tantos ídolos. É por isso que muitos até hoje dão tantas voltas para ir a Deus, quando ele pode ir através de Jesus Cristo, direto. A palavra foi retirada deles. Uma coisa lamentável. Uma coisa que deve ter aborrecido demais o coração de Deus. Você quer se corromper? Não leia a palavra. Você quer pisar no próximo?
Não leia a palavra. Porque senão você vai ler e o Senhor vai mandar você amar o próximo. E aí, se você não amar, querido, couro. Você não quer fazer caridade? Você não quer abençoar o próximo? Não leia a palavra. Você tem dificuldade de ser doador? Não leia a palavra. Você tem dificuldade de perdoar? Não leia a palavra. Agora sou eu que estou dizendo para você. É melhor que você seja ignorante e quem sabe haja uma possibilidade de salvação. Ou então, querido, você leu e viu e não praticou. Estado Islâmico. É duro dizer assim, mas é assim. Se você não pretende permitir que haja uma mudança de atitude na sua vida, não leia a palavra. Não venha para a escola bíblica. Vem para os cultos, fica quieto aí, não fala nada também. Mas se você está aberto para ser de fato uma nova criatura em Cristo Jesus, leia a palavra diariamente. E quanto mais você ler, mais rápido vai ser a sua transformação. E quanto mais rápido você ler, mais rápido o velho homem vai sendo derrotado na tua vida. E aí você vai experimentar a plenitude de Deus. E aí você vai passar a viver debaixo de uma atmosfera que eu ouso te dizer que é o jardim do Éden. A porta do jardim foi fechada. O Éden foi fechado. O Éden é o deleite de Deus. Foi fechado. Jesus abriu. Pouca gente fala isso. Jesus abriu. Ele abriu as portas do jardim do Éden novamente. E garantiu a nossa entrada nele. Mas ele não pode empurrar você. Ele não pode te obrigar. Ele não pode te sacudir mais do que ele tem sacudido. Através do seu amor. Sabe, irmãos? A sequência dessa palavra diz o seguinte. Eu vou falar e você vai repetir. Ai deles. Fala, ai deles. Porque prosseguiram pelo caminho de Caim. E movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão. E pereceram na revolta de Coré. O que você quer dizer com isso, pastor? Esses são os 3 pontos que eu quero deixar para você hoje. Nossa, meu Deus. Prosseguiram pelo caminho de Caim. Todos aqui já ouviram falar que Caim muito próximo da criação ainda, filho de Adão, contudo muito fresco, preferiu não dar prioridade a Deus. Quando Deus queria ensinar os homens que após a queda do seu pai, Adão, ele precisaria trabalhar, produzir para que do suor do seu corpo pudesse comer, Deus imediatamente lhes deu uma chave. Fala comigo, chave. A chave serve para abrir ou para fechar, né? Nesse caso, essa chave é para abrir. Para abrir o quê? Essa chave transformaria a maldição desse suor para comer em bênção de provisão. Essa chave consistia em quê? Tudo aquilo que Caim plantasse ou criasse, a primícia deveria ser levada para Deus em holocausto. Então, Caim, na verdade, não priorizou Deus. E vou te dar uma palavra agora. Caim preferiu não viver o projeto original de Deus. Quando Deus lhe deu a chave para transformar a maldição em bênção, Deus estava dizendo, isso faz parte do meu projeto original, lá com o seu pai, que perdeu, e eu estou te dando. E ele não priorizou Deus. Veja bem, o segundo homem. E movidos de quê? Ganância, se precipitaram no erro de Balaão. E qual foi o erro de Balaão? Balaão era um profeta. Ele se vendeu. Ele profetizava por dinheiro.
Quantos hoje estão vendendo a unção, vendendo aquilo que ele recebeu gratuito de Deus, que foi o dom, o talento, a habilidade, estão vendendo. Irmãos, o reino de Deus não pode ser comparado ou igualado ao mundo. No mundo, quando nós saímos para dar uma consultoria, nós tínhamos um preço. Porque é assim. No reino de Deus, tu não tem preço nenhum. Por maior unção que você tenha, você só está ali e só faz aquilo porque alguém pagou um preço por você. E eu não estou dizendo que o trabalhador não é merecedor do seu salário. Ele é sim. Mas a gente tem que aprender a viver na dependência de Deus. Porque senão cai tudo por terra. E outros vendem o seu dom, o seu talento. Profetas estão vendendo o seu talento, mestres estão vendendo os seus talentos. Balaão recebia para profetizar. Ele era um profeta. Então presta bem atenção. Você rejeitou o projeto original de Deus. Você rejeitou porque você se segurou, você não soube viver um com Deus. Quando você vive um com Deus, olha para mim, o que é teu não é teu. Deixa de ser seu. O que é teu pertence a Ele. Amém? Você não pode negociar a sua fé, você não pode negociar os talentos que Deus te deu. Quando você negocia, quando você se vende, o Espírito do Senhor já não tem liberdade de agir através da sua vida. O Espírito do Senhor recua. Ele já não pode dizer o que Ele quer, porque ao se vender, você vai ter que dizer o que o povo quer ouvir. E Judas prossegue e diz o quê? E pereceram, ele prosseguiu no caminho de Caim, foi movido pela ganância de Balaão, e se precipitaram no erro dele, e pereceram na revolta de Coré. Irmãos, hoje o que mais pode acontecer são revoltas, são divisões, são polêmicas. O que mais hoje o diabo consegue, se não é o diabo, é o próprio ser humano, já não sei mais, porque o ser humano já anda cheio do diabo, né? O pecado já imperou, o pecado já dominou, já tomou conta da tua mente, já cauterizou a tua mente, né? O que mais acontece hoje são insubmissões, são rebeldias, atos de rebeldia, falta de obediência e andar num só espírito. O corpo de Cristo, eu falava no outro dia para algumas pessoas que eu tenho um projeto no meu coração, e esse projeto é de Deus, da Ilha do Governador se converter de tal forma que a gente tenha autoridade para na entrada da ilha colocar um grande cartaz escrito A Ilha do Senhor Jesus, né? Sabe por que isso não aconteceu ainda? Porque a igreja do Senhor Jesus é fragmentada. Porque a igreja do Senhor Jesus não é unida. Porque ela não é uma só. Não é só um pensamento. Entendeu? Por causa disso. Agora você imagina, dentro desse pequeno corpo, ele estando fragmentado. Um gosta do A, o outro gosta do B. Um aceita o que o B fala, mas rejeita o que o C fala, o que o A, e etc. Uma bagunça. O poder de Deus é diluído sobre este lugar. O poder de Deus é diluído sobre o seu próprio corpo. Porque ele não é um só consistente. Eu penso A, o outro pensa B. E nós não conseguimos o poder de Deus na totalidade. A palavra diz que uma casa dividida não subsiste. E isso vai para a sua casa, isso vai para a sua família. Quando você vai por um caminho e a sua esposa quer ir por outro, ou quando ela quer ir por um caminho e você por outro, ou quando não há entendimento entre o casal,
Uma casa dividida, uma casa que foi feita, foi levantada para ser forte, para derrubar 10.000. Uma força estrondosa, sobrenatural. As famílias se diluem, as famílias se quebram, se destroem, porque é uma casa dividida. Se há algo que Deus quer nos ensinar hoje, fala comigo, chama-se unidade. Nós carregamos esse nome. O Senhor nos deu esse nome para levar. E é onde somos provados. A unidade. Eu não concordo com o pastor, eu faço por obediência. Isso não é unidade. Bom, mas está sendo obediente. Mas está fazendo com o coração fechado. Não faz bem, faz mal e porcamente. Porque tudo aquilo que você não faz com o coração, você não faz com excelência. A vida com Deus é diferente. Família, casal, pensa. Tenta chegar em casa hoje e falar, meu amor, eu sou um só contigo. A partir de hoje, sabe, eu me arrependo diante de você por todas as coisas que eu impus sobre a sua vida. A gente precisa ser um só, dialogar. Essa semana, um filho da igreja, né, um de vocês, queria uma bênção pessoal. Mas uma bênção pessoal que ele acabaria desfrutando com a esposa. E ele disse para mim assim, pastor, não posso. Por quê, meu filho? Porque a minha esposa está querendo fazer algumas coisas dentro de casa e eu disse não. Que não podia. Como é que agora eu posso? Eu falei, eu vou te dar uma dica. Mas que nunca mais se repita isso. Você tem que atender a sua esposa. Ele falou, qual é a dica? Vai primeiro em casa agora, diz para ela, amor, pensei direitinho, faz tudo o que você queria. Antes não podia, agora pode, porque faltou unidade, faltou compreensão, porque existem satisfações, prazeres na mulher, na esposa, que por mais que não sejam sua, você tem que estar junto, você tem que estar junto, você tem que presentear a sua esposa, você tem que dar roupa nova para ela, sapato, entendeu? Bolsa. Você tem que ser generoso. Jesus Cristo disse que você deveria amar a sua esposa como Ele amou a igreja. Você acha que o Senhor fecha a mão para alguma coisa? Não. Esposas, vocês podem aplaudir ao Senhor? Amém. O resultado final é que eles acabaram se precipitando na maldição que veio sobre Coré. Eles pereceram. Sabe qual é o caso de Coré? É aquele caso que Moisés subiu ao monte para ouvir Deus. Porque Deus ia dar, sabe, para Moisés tudo aquilo que o povo precisava. E Coré, aquele diabinho que eu falei no início, que fica no ouvido, né, de vocês, para tirar vocês do caminho. Pois é, Coré tinha uma revolta no seu coração e ele atendeu uma parte do povo que era revoltoso. Fala comigo, povo revoltoso. Fogo estranho, fala, fogo estranho. Sai do meu lado, fogo estranho, fala assim. Isso, né? E esse povo acabou cometendo a maior estupidez da vida deles. Olhem para mim. Eles eram um povo escolhido de Deus. Queridos, essa mensagem é para você. Eles eram um povo escolhido de Deus. O Senhor havia acabado de libertá-los. Eles assistiram à manifestação do poder de Deus da forma mais incrível, através das 10 pragas, onde eles não foram atingidos, lá dentro do Egito. Viram o mar se abrir. Sabe o que é, meus filhos? Você atravessar em terra seca, mas da direita um muro de água. Alguém aqui já viu um muro de água? Eu nunca vi. Do seu lado esquerdo, um muro de água. E eles atravessando.
Quando o último homem acabou de atravessar e os soldados egípcios entraram atrás deles para exterminá-los do outro lado, eles viram o mar se fechar. E o Senhor, de uma só vez, derrotar todos os inimigos. O Senhor não tinha nenhuma intenção de que o seu povo fosse perseguido. O Senhor determinou que as bênçãos deveriam nos perseguir, mas não as maldições. E perseguição é uma maldição. Ainda assim, foi criada uma revolta no coração de Coré e dos seus seguidores. E eles recolheram o ouro daquele povo e fizeram um bezerro de ouro para ser adorado. E quando Moisés desceu do monte com as tábuas escritas por Deus, trazendo-lhes os mandamentos, encontra aquele povo prostrado diante do bezerro de ouro. Fogo estranho. Deus abriu a terra e aquele povo foi engolido. E a Bíblia usa um termo muito pesado, dizendo que eles foram engolidos pelo inferno. Com Deus não se brinca. É muito bom estar aqui, mas é melhor ainda estar um com Deus. Fala, um com o Pai. O nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, foi um com Deus a todo tempo, em todo momento. Por isso, ele saiu vitorioso. A terra não chega a ser um ringue, é ringue que se fala, onde tem luta? A terra não chega a ser um ringue. Mas a terra é um momento da tua vida, na tua história da eternidade, que você precisa sair vencedor. Por isso, nós abrimos mãos de muitas coisas. Coisas, inclusive, que não são pecados. Abrimos mão. Porque a palavra diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se para ser santo eu preciso fazer algumas coisas na minha vida, então eu vou fazer. Você sabe que lá no passado Deus diferenciava o seu povo. Alguns, quando nasciam, ele dizia assim: não pode ser dado ao vinho. Por quê? Porque Deus queria muita santidade, Deus queria muita pureza daquele povo, porque Deus queria usar muito, era necessário usar muito aquele povo. Você sabe que todos nós hoje, nesta geração de sacerdotes, e diz a palavra no final dos tempos, o Senhor precisa que você não seja dado a tudo que possa atrapalhar a sua comunhão com Deus. Por isso ele pede, ele exige uma separação. Ele te pede, ele te chama para ser separado. Por isso muitas coisas que possam vir a escandalizar, querido, não faça. Mas a decisão é sua. Você está entendendo? A decisão é sua. É você que vai escolher se você quer mais ou mais ainda de Deus. Quantas pessoas têm um chamado para ser mais, muito mais, mas são polêmicas. Polemizam com Deus. Deus não vai te reprimir. Mas se você quer andar na luz, se você, mais que andar na luz, quer ser luz, porque aí está a diferença, separe-se para Deus. Seja mulher de um só homem, casada. Guarde-se. A palavra condena a relação sexual antes do casamento. Então, não faça. Quanto você quer de Deus? Quanto você quer do reino? Se você não quer nada, tudo bem. Mas se você quer mais, se você quer viver o Éden de Deus na sua vida, se você quer viver debaixo de uma atmosfera de Deus, se você quer ser guardado neste mundo contra a ferrugem, contra a corrosão, contra os assaltos,
Ah, esquece carro blindado. Santifique-se. Se encha mais de Deus, Ele vai te guardar. Ele vai te proteger. Eu posso assegurar isso para você. Cresça. Busque mais de Deus. Você é uma árvore. Você é uma árvore que foi plantada no ribeiro. Águas do céu, águas que vêm do trono, irrigam e regam a sua raiz. Dê frutos. Dê frutos. Porque ao dar frutos, a palavra diz que Ele vem e poda, enxerta e põe muito mais poder sobre a tua vida. Dê frutos. Não seja uma árvore infrutífera, porque ela não pode ocupar a terra. Baixe a sua cabeça um instante. Se veja agora como uma árvore que foi plantada por Deus e peça ao Espírito Santo para te revelar a qualidade de frutos que você está dando. Veja se não são frutos polêmicos, frutos conflitivos. Veja se de fato você está para andar no reino. E andar no reino é obediência, é submissão. Não cega, mas uma submissão em Deus. Vamos ser um. Vamos ser fortalecidos pela unidade, até para que você dê mais frutos, até para que você possa semear boas sementes. Todos querem a semente de um bom fruto, mas ninguém quer guardar a semente de um fruto amargo. Por isso, maridos, aprenda a dar bons frutos, para que a sua esposa e seus filhos queiram e possam repetir a tua unção e serem bem-sucedidos na vida. Infelizmente, pais, você semeando bons frutos ou maus frutos, os seus filhos vão repetir os frutos que você semeia. Há muita responsabilidade sobre nós nesta terra. Os nossos atos de inconsequência trazem danos desastrosos. Sede perseverantes. Seja fiel a Deus. Irmãos, não há nada mais maravilhoso como o pai, ou para um pai, do que ver um filho amando a palavra de Deus. Um filho se deleitando no verbo vivo. Que alegria, que presente, que satisfação. Jovens, muitos de vocês não têm os pais ainda convertidos, mas eu posso te garantir que todos eles se alegram em ver a sua nova conduta. Não seja polêmico. Leia a palavra. Busque o conhecimento da palavra e resolva todos os seus conflitos. Entregue o teu coração a Deus. Aleluia. Não soube colocar Deus como o primeiro grande plano da sua vida. Vocês até conhecem a história do seu irmão Abel, como Deus se agradou da oferta de Abel, porque no primeiro lugar da sua vida estava Deus. Queridos, comece a fazer isso. Eu não disse em primeiro lugar está a igreja, eu disse está Deus. Priorize Deus na sua vida. Priorizar Deus é conhecer a vontade dEle.
Priorizar Deus é querer fazer a sua vontade. Priorizar Deus é se preparar como templo para que o Espírito Santo de Deus habite. Sabe, irmãos, tem tantas bobagens, tantas polêmicas. Às vezes nós falamos, guarda o teu corpo. Quando você não se prostitui, quando você não se vende, quando você não se corrompe sexualmente, você está guardando o seu corpo para que o Deus vivo habite nele. Entenda isso, não é questão de polemizar, não é questão de ser pastor antiquado, não é questão, sabe, você faz o que você quiser, mas eu tenho que te ensinar a verdade. Quando você tatua o seu corpo, jovem, não cai nessa bestialidade. Você está guardando o seu corpo, o seu templo para Deus. Fala, pastor, o que tem uma coisa com a outra? Eu vou para o inferno? Quem sou eu para dizer se você vai para o inferno? Quem sou eu? Eu só estou te ensinando a ter um corpo, sabe, preparado. Sabe, eu hoje posso até não falar muito, mas não coma demais, pô. Cuidado com a glutonaria. Sabe, você vai querer sair do templo, daqui da terra, antes do tempo de Cristo? Você vai querer morrer por um infarto? Ou você vai querer sair daqui no tempo de Deus? Cuidar do corpo, queridos, é adoração a Deus. Alimento sadio, quantidade necessária. Acorde cedo, para ter tempo de falar com Deus. Não acorde em cima da hora de sair para o trabalho. Fale com Ele antes. Dê o seu bom dia, Espírito Santo. E dialogue um pouco com Ele. Não estou dizendo para você fazer uma oração chata, estou falando para você dialogar com Ele. Senhor, eu estou começando o meu dia. Eu preciso da Tua companhia. Santifique-se. Cresça, aprofunde-se no conhecimento de Deus, tenha momentos de lazer com o Espírito Santo. Sabe, eu gostaria de botar todo mundo aqui para orar em línguas, profetizar, ter revelação, e talvez aqui por causa da quantidade de pessoas não seja conveniente, mas no teu quarto, no seu canto de oração, você pode ter momento de lazer com o Espírito de Deus. Você sabe o que significa isso? É tudo que nós estamos perdendo. Se deleitar em Deus, se deleitar no Espírito de Deus, conhecer ao Senhor. Eu sei que tem muita gente aqui dizendo assim, pastor, eu sou conflitivo, mas eu estou cheio de razão. Servo de Deus nunca tem razão. Deus tem razão. O que Ele pede é o certo. Tem gente aqui de mal que não fala com algumas pessoas. Você tem razão, não é isso? Tem não. Se você se acha cheio de razão, vá até a pessoa hoje então em Deus e se reconcilia. Deus quer preparar a sua igreja. Deus quer descer para buscar uma igreja adornada, uma igreja purificada, uma igreja que luta contra a sua carne, uma igreja que busca, sabe, anular a si mesmo para que Deus cresça. Eu sei que o Senhor pode fazer tudo novo hoje na sua vida. Você que veio hoje assistir um culto, você que hoje conseguiu se libertar daquela corrente invisível que nunca te deixou aceitar um convite, mas veio hoje e o seu coração foi tocado por Deus, porque enquanto eu pregava, o Espírito do Senhor testificava no coração de muitos de vocês a respeito de quem Ele é, o Deus vivo, o único que deveria ser adorado por todos nós desde sempre. Mas hoje Ele que quer, Ele que pode
e quer mudar a vida de cada um de nós. Está desejoso de ter uma conversa a sós com você. Aleluia. Muita gente quer Deus, mas não conhece o caminho, e por isso não encontra Deus. Eu conheci muita gente que procurava Deus através do Jonas. Coitados. Aliás, até hoje, quem procurar Deus através do Jonas, talvez chegue a Naira. Mas Jesus Cristo é o caminho para você encontrar Deus. E é sobre isso que eu quero lhe falar. Ele disse num dado momento para os seus discípulos, pregando para a multidão, olhando aquela tristeza da humanidade, ele disse: vinde a mim todos vós, que estáis cansados, fadigados, sem esperança, em ruínas, em falência, com a vida destruída. Ou você que não está com a vida material, familiar destruída, mas a tua vida emocional e espiritual em frangalhos. Ele disse: vinde a mim. Se você quer hoje ir a Ele para ter a sua vida restaurada, onde você está, levante a sua mão que eu vou orar com você. Faz assim: eu quero Jesus, eu quero estar com Ele, eu quero ser cheio dEle, e eu vou orar com você, porque eu creio que hoje o Senhor terá um encontro contigo, você terá um encontro com Ele, amém? Eu quero te convidar para sair do teu lugar e vir aqui. Vem aqui pertinho de mim que você levantou a mão. Eu vou orar com você aqui. Pode vir em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Gostaria que vocês orassem comigo. Esse é o momento em que o inferno estremece. Esse é o momento em que há uma batalha no céu muito grande pela sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa: a tua vitória já está garantida, viu? Tudo aquilo que o diabo disse para você que não era possível, se torna possível. Tudo aquilo que era porta fechada, bênçãos que você estava esperando há muito tempo, que nunca chega, sabe? A partir desse momento, o Senhor entrega uma chave nas suas mãos. A chave se chama o poder do nome de Jesus, que a partir de hoje você vai poder, sabe, colocar nas suas preces, nas suas orações. Por isso, repete essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, eu me rendo diante de Ti, eu entrego o meu coração para Ti, Senhor, para que o Senhor more definitivamente em mim. Eu quero ser templo de morada do Teu Espírito, meu Deus. Fala: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, lava-me e purifica-me com Teu sangue. Quebra todas as alianças e pactos que porventura eu tenha feito, consciente ou inconsciente. E agora, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje eu me chamo filha do Deus vivo. Salva, Jesus, toda a minha família. Eu te oro assim, no Teu nome santo. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Deus abençoe.